Olá, esse é mais um caso clínico aqui do canal. Meu nome é Roger Miranda, responsável pelo projeto US Ocular, que tem a missão de mudar a maneira como os oftalmologistas entendem e aprendem ultrassonografia ocular no Brasil. Eu quero começar aqui te passando o contexto clínico dessa paciente que chegou ontem, dia 23 de novembro, para ser examinada por mim. A história dela é a seguinte: ela tinha sido operada há cerca de 2 meses num serviço público de um descolamento de retina. Segundo ela, houve uma evolução desfavorável, mas ela ainda não tinha conseguido ser operada novamente. Acabou procurando um médico no consultório privado que me encaminhou para essa avaliação, já que ela tinha uma visualização comprometida da parte do fundo do olho. Então, o objetivo do exame era tentar entender o prognóstico deste caso, deste olho. Então, acompanhe aqui comigo. Sempre você já me conhece, seguindo a sistematização do exame. Eu tenho aqui um corte axial vertical, demonstrando para mim aqui os ecos da córnea, câmara anterior. Aqui dá para perceber, mais ou menos, acho que ficou um pouco oblíquo, mas dá para perceber que ela tem uma lente intraocular com uma discreta reverberação. Em seguida, passando para o corte da área papilar, já observamos aqui um eco membranáceo. Deixo isso aqui de lado, depois eu vou investigar isso aqui um pouco melhor, mas o importante é que a gente está vendo bem a região da área da papila. Por conta deste eco pré-papilar, a gente não consegue avaliar a superfície aqui. Avaliando a área macular, continuando nossa sistematização aqui, eu vejo a área macular, um pouco aqui daquelas interfaces que a gente vai começar a estudar um pouco melhor agora. Pode parecer um pouco óbvio para você no início, mas no final eu vou mostrar um detalhe que muitas vezes passa despercebido, beleza? Então aqui a gente tem o seguinte, ó, um eco membranáceo nesse corte longitudinal das 3 horas, que ele parte da região peripapilar e vai em direção à periferia. Eu tenho ecos pontiformes tanto anteriores quanto posteriores àquela membrana que eu me referi anteriormente. Muito importante um corte transversal da mesma região do setor das 3 horas, mostrando que este eco membranáceo ele tem uma certa espessura, ele é bem espesso, ele tem um pregueamento, ele tem uma certa continuidade aqui, a gente perde um pouco de definição nessa metade mais à esquerda do ecograma. Vamos para os próximos. Aqui fica bem claro para a gente, no longitudinal das 6 horas, que esse eco membranáceo parte ali da região da papila e vai em direção à extrema periferia, mais uma vez ecos pontiformes, do espaço retromembranáceo, vamos dizer assim. Tá? Longitudinal entre 7 e 8 horas. Vejo uma retificação desta membrana. Vejo aqui também um pregueamento em direção à periferia. Aqui também fica claro para mim, vou até dar um zoom aqui maior, que eu tenho duas membranas paralelas e aqui, quando chega mais na periferia, eu tenho um pregueamento maior. Então você já deve estar imaginando que a gente está diante de um redescolamento de retina, como já poderia se imaginar, já que essa paciente falou que ela não teve um desfecho favorável depois de uma primeira cirurgia para tratar um descolamento da retina. Tá? E qual que é a principal complicação pós-operatória de um descolamento de retina, a principal causa de redescolamento? É a proliferação vitreoretiniana, que aqui para a gente vai se mostrar justamente dessa maneira que eu estou vendo. Então aqui reúne vários dos fatores, das características que mostram para a gente que uma retina está descolada por proliferação vitreoretiniana ou complicada com PVR. Esse aspecto de dupla membrana, tá, é sugestivo de que a gente tem ali uma membrana que é a própria proliferação. O que é a proliferação vitreoretiniana? Uma membrana contrátil que vai provocar um encurtamento e uma retificação da retina. Então eu não vejo aquele eco, aquele bolsão clássico, né, de um descolamento de retina mais agudo. Eu vejo uma retificação deste eco membranáceo e diversas pregas, diversos pregueamentos, seja aqui na região periférica, como a gente vê, mas ela pode acontecer em qualquer lugar. Tá? Então eu já tenho um indicativo muito importante para entregar para o cirurgião, que é dizer, olha, essa retina está encurtada, ela está retificada, a mobilidade está reduzida por conta de proliferação vitreoretiniana. Tá? Aqui não dá para a gente dizer que é descontinuidade, eu fiquei procurando saber onde estava a rotura, isso pode ser um dado importante para o cirurgião também, mas aqui é uma reverberação pela lente intraocular, encobriu um pouco dessa imagem, tá bom? E aqui é o que me chamou a atenção mais para o finzinho do exame, que depois eu voltei para documentar um pouco melhor, que é o seguinte: essa paciente ela tem um eco membranáceo aqui de alta refletividade, que ele vai se afastando da parede à medida que chega ali em direção
ao segmento anterior. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o que se chama de descolamento ciliocoroidal, que é um descolamento da porção mais anterior da coroide junto com o corpo ciliar. Isso pode acontecer em casos pós-trauma, pós-cirurgia complicada e alguns casos de hipotonia também, tá? E como a gente está falando de prognóstico, né, eu achei interessante e importante que a gente documentasse isso aqui. Isso aqui eu passei para o cirurgião também, para ele entender que tem, além desses sinais de proliferação vitreoretiniana, que vai ser um complicador, vai ser importante para ele programar a cirurgia, e a gente ainda tem esse descolamento ciliocoroidal. Olha aqui no transversal das 9, que bonito aquilo que eu falei da questão do pregueamento, tá? Então eu tenho uma membrana, vou até desenhar aqui para você. Eu tenho uma membrana mais anterior que está passando aqui, mais arqueada, e outra membrana cheia de pregueamento aqui, tá? Essa membrana mais anterior aqui é a proliferação vitreoretiniana. E o pregueamento é justamente a retina, certo? E aqui eu documento mais uma vez esse discreto descolamento ciliocoroidal que tem lá na extrema periferia. E por fim, pessoal, ficou aqui para o final, porque eu costumo fazer essas medidas ao final do exame, que é a comparação dos comprimentos axiais. Por quê? Já que a gente está falando em prognóstico, eu poderia, já que esse paciente tem uma história aí de 2 meses, estar diante de um olho já num processo não só de hipotonia, mas de hipotrofia também. Então, quanto maior a diferença dos comprimentos axiais entre o olho saudável e o olho afetado, maior a chance de a gente estar diante de um globo com hipotrofia do globo ocular. Então, o que eu faço? Vou lá no olho direito, que é o olho saudável, faço a medida do comprimento axial transpalpebral, que aqui foi do 22,67. Olhando agora, eu percebo que talvez eu tenha colocado o marcador um pouquinho mais anterior do que deveria. Acho que eu deveria ter colocado um pouco mais aqui, bem em cima do eco anterior da córnea. E aí você vai ver que o olho esquerdo, que é o nosso olho de maior interesse, que teve esse redescolamento, ele tem 22,10. É uma redução discreta, tá? Eu coloquei ali, eu descrevi no laudo como uma redução discreta do comprimento axial do olho esquerdo em relação ao olho direito. Quais são as conclusões aqui? Então, a gente está diante de um olho que tem achados um ecomembranáceo espesso, de alta refletividade, aderido à papila e à periferia em todos os meridianos. Ele possui retificação, possui diminuição da mobilidade, possui pregueamento. Tudo isso indica para a gente a presença de proliferação vitreoretiniana. Além disso, a gente tem achados degenerativos, que são esses ecos puntiformes densamente agrupados no espaço subretiniano. Isso pode ser sangue também? Pode, a gente não consegue dizer com certeza, separar com certeza aqui, mas isso com frequência pode estar relacionado com a presença de cristais de colesterol no espaço subretiniano, que é um sinal aí também degenerativo de cronicidade desses casos de descolamento de retina mais graves. Então eu tenho descolamento total da retina, associado à proliferação vitreoretiniana, sinais de cronicidade, esses possíveis cristais de colesterol, achados compatíveis com um descolamento ciliocoroidal na periferia em todos os setores. Eu registrei aqui dois ecogramas mais havia em todos os setores, e uma discreta redução do comprimento axial em relação ao olho contralateral. Beleza? Eu quis trazer aqui para você não só pela complexidade do caso, pelas informações que são importantíssimas na hora da gente entender que esse descolamento é um descolamento complexo, com proliferação vitreoretiniana, mas também prestar atenção nesse detalhezinho aqui na periferia, que você precisa examinar bem, posicionar muito bem a sonda. O paciente tem que estar olhando na direção da área de interesse para que você encontre, passar todas essas informações para quem vai operar, ajudando aí, principalmente o paciente, mas facilitando também a vida e a conduta, programação cirúrgica por parte do cirurgião. Beleza? Qualquer dúvida, me mandem aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Dá o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus colegas que também curtem ultrassom ocular. Eu faço convite para você que está interessado em se tornar a referência em ultrassom ocular na sua região, a fazer inscrições nos Segredos da Ultrassonografia Ocular, que estão abertas agora em condições especiais de Black Friday. Você vai encontrar o link aqui na descrição também para ter todas as informações, e eu te vejo na próxima turma.